Olá pessoal, então nosso assunto para hoje, medidas de tendência central. Uma breve introdução aqui. O objetivo das medidas de tendência central é dar características que descrevam o grupo de valores pesquisados. A gente sabe que até o momento a gente tinha visto simplesmente uma coleta de informações e uma apresentação desses dados ou em gráfico ou em tabela. Né? A partir de agora a gente vai ter uma maneira de dar um resumo, de dar uma característica desse grupo de valores que a gente pesquisa, não necessariamente através de gráfico e tabela, com valores menores, com simplesmente um número que vai representar esse grupo todo, que é o que a gente chama de medida de tendência central. Que as principais são a média, a moda e a mediana. A média é uma conhecida por nós já por uso quase que diário no nosso cotidiano, né? Aí vem a moda e a mediana que a gente vai falar na sequência sobre elas. Primeiro aqui, a média. Coloquei aqui em cima o símbolo da média, o X com a barra. Então sempre que aparecer essa barra em cima de uma letra, a gente está se referindo à média. No nosso caso vai ser X, que é a nossa incógnita principal, né? Então com a barra em cima. E o que é a média? É o resultado da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Aqui uma formulazinha para a gente se adaptar. Né? Então é o somatório de todos os valores do x dividido pela quantidade de valores para eu chegar nele. Um exemplo simples aqui, ó. A média de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 é... Como é que eu vou calcular essa média? A gente sabe, só basta somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. No caso aqui eu tenho 7 valores, somei todos eles, totalizou 98. 98 dividido por 7 eu tenho a média igual a 14. Então para esse grupo eu tenho uma média de 14. Então, resumindo, média sempre somo todos os valores envolvidos na minha pesquisa e divido pela quantidade de valores dessa pesquisa. Esse resultado é que a gente chama de média, média ou média aritmética também. Segundo item, moda. O que é a moda, que a gente representa por MO? A moda de um grupo de dados é o valor que ocorre com maior frequência. Veja um exemplo aqui para ficar claro. Na série 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, aqui ficou bem escancarado quem mais repetiu, né? Tem como moda 10. Então, esse valor que mais apareceu num grupo é o que a gente chama de moda. Né? Então, se eu tiver uma sequência de, sei lá, 200 números, eu vou ter que verificar qual desses 200 números apareceu com maior frequência, que teve maior repetição. Então, normalmente a gente já coloca os valores em rol, a partir da ordenação deles eu verifico qual deles teve maior repetição, o que teve maior repetição, que no nosso caso, de novo, aqui é o 10, esse valor é o que a gente chama de moda. Aí tem duas observações. Primeira, pode haver dois ou mais valores de maior frequência, nesse caso existirá duas ou mais modas. Supondo aqui que eu tivesse outros dois 11, então 3 11 e 3 10, eu tenho duas modas, o 10 e o 11 são moda. Né? Então a moda é uma medida de tendência central que pode ter mais de um resultado. Né? Então a gente admite, de acordo com a quantidade de repetições, se tiver empate nessa quantidade de repetições, esses valores que se empatam são o que a gente chama de moda. Uma outra situação é que, caso nenhum valor apareça mais vezes que os outros, não existe moda. Se eu tivesse aqui uma sequência só com 1, 10, então 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 15, nenhum deles se repetiu, não existe moda. A gente chama disso de amodal. Né? Então, existe essa possibilidade. Eu vou listar todos os meus números. Se nenhum deles tem frequência repetida, nenhum deles tem maior frequência, a gente chama de amodal. Não existe essa moda. Né? Então, de novo, moda é o valor que mais aparece. Se tiver empate, eu posso ter mais de uma moda. E se ninguém aparecer mais que o outro, não existe moda. E a última, a terceira aqui, mediana. A gente representa por MD. É o número que se encontra no centro de uma série de dados, estando estes ordenados, estando em rol. Então, como é que funciona para eu determinar a mediana? A mediana é o valor que está no meio. Perceba aqui nesse exemplo. Esse exemplo já foi colocado os valores em rol. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. A mediana é 10. Como é que eu sei que a mediana é 10? Quantos valores tem aqui? 2, 4, 6, 8, 9 valores. 9 valores, o cara que está no meio, então 4 para cá. Ó, 2, 5, 6, 9 ficou para a esquerda, 18, 16, 15, 13 ficou para a direita, o 10 está aqui no meio. Este 10 é a minha mediana, então é sempre o cara que está no meio. Eu preciso sempre organizar eles em rol, que é obrigatório fazer o rol. Sem o rol você não consegue determinar a mediana. Feito o rol, você vai ver o valor que está no meio. Tá? Esse valor que está no meio é o que a gente chama de mediana.
Só que daí tem uma situação assim, ó, e se a quantidade de valores for par? Né? Se eu não tiver um valor no meio, tiver dois valores no meio. A mediana será a média desses dois valores centrais. Então, se eu tivesse mais um número aqui, 10 valores, eu teria que pegar os dois valores do meio, calcular a média desses dois valores para chegar no resultado que a gente chama de mediana. Beleza? Qualquer dúvida, à disposição.